O livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 1 diz: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Os capítulos 11 e 12 de Eclesiastes são as aplicações que Salomão vai fazer de todo este livro. Os capítulos anteriores, Salomão fala a respeito da vida debaixo do sol. A conclusão que ele chega é que tudo é vaidade, vaidade das vaidades, e que o importante princípio maior, o pilar, o fundamento maior, é temer a Deus, como ele diz no capítulo 12, verso 13. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Neste capítulo 11, nesses primeiros 6 versos lidos, nós vemos que Salomão vai tratar de um tema que podemos denominar a aventura da fé. Ele vai falar de 2 atividades que ele conhecia muito bem. Atividades estas que Salomão, ele foi um exímio, porque ele foi um homem comerciante e um homem que tinha muitas riquezas. Então ele vai falar inicialmente do comerciante. O próprio Salomão estava enviando vários tipos de transações comerciais, e ele então é uma pessoa que usava muito dessa ilustração nesse texto. Nós encontramos no primeiro livro dos reis de Israel, no seu capítulo 10, Salomão, ele mandava para o mar as suas naus, diz no verso 21, também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os objetos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha estimação alguma, porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis com as naus de Irão. Uma vez em 3 anos voltavam as naus de Tarsis e traziam ouro e prata e marfim, e búzios e pavões. Aqui nós vemos essa descrição de como era que Salomão agia no sentido comercial. Levaria meses para os navios voltarem com as suas cargas preciosas, mas quando chegassem, a fé e a paciência
do comerciante seriam recompensadas. E o verso 2 indica que ele distribuía suas riquezas em vários investimentos, não apenas em um único negócio. A fé verdadeira não é sinônimo de presunção. Por isso ele dizia lança. A palavra lança é uma aventura da fé. O teu pão pode também significar bens e mantimentos. O Senhor Jesus Cristo utilizou-se da palavra de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, esse lançar o pão sobre as águas indicava confiança. Também podemos ver que Salomão, ele dizia, depois de muitos dias, as coisas não acontecem rapidamente, precisamos ter paciência. Agora, esse texto, ele também tem uma conotação de filantropia. Isso significa também uma aplicação quando nós podemos ajudar outras pessoas. E, utilizando-se desse tema, nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 10 a 15, quando Paulo dá a seguinte instrução para aquela igreja: e nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade. Nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Então encontramos também essa aplicação que é cabível a estes versos que acabamos de ler. Também existe uma aplicação espiritual, esse verso primeiro, um verso que o saudoso pastor Natanael sempre dizia no campo da evangelização. Ele falava esse verso: lança o teu pão sobre as águas. Quer dizer, faça o trabalho de Deus, evangelize, porque depois de muitos dias o acharás. E quantas pessoas nos procuram falando das suas experiências com este homem de Deus, quando no passado tiveram uma experiência com Cristo através da instrumentalidade que ele exerceu nessas vidas. Quer dizer, a coisa volta sem a pessoa esperar. Então Salomão, ele utiliza de uma frase muito repetitiva no verso 2, 5 e 6. Porque não sabes. Essa expressão-chave desta sessão é que mostra que o ser humano não sabe o futuro, o que reservou, o que está reservado, mas não deve permitir que sua ignorância o amedronte a ponto de torná-lo descuidado ou paralisá-lo. Pelo contrário, o fato de não sabermos o que há pela frente
nos leva a ter mais cuidado com o que planejamos e fazemos. Esse verso 2, Salomão, voltando para o sentido comercial, ele diz: reparte com 7 e ainda com 8. Salomão estava se referindo àquelas naus que foram citadas em 1 Reis, capítulo 10, verso 22. A carga é repartida entre 7 ou 8 navios, pois um dele certamente trará um bom retorno para o investimento. Em outras palavras, podemos dizer que na nossa vida nós não podemos apostar num único negócio. Podemos ter alguma outra atividade que possa dar a nossa subsistência. E daí, Salomão vai entrar num outro ponto, que é a agricultura. Dos versos 3 a 6, ele está falando de uma outra atividade que era muito comum lá na Palestina, mas de tremenda dificuldade. E Daniel Webster, ele disse que os agricultores são os fundadores da civilização. O presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, afirmou que os agricultores eram o povo escolhido de Deus. A agricultura nunca foi um trabalho difícil, principalmente naquela terra da Palestina, onde existe um solo pedregoso e difícil de cultivo e depende das primeiras chuvas, das chuvas chamadas seródias, para nutrir as sementes. Então, o que Salomão está dizendo aqui é que ninguém pode prever as condições do tempo, muito menos de controlá-las. E o agricultor está à mercê da natureza. O verso 3, ele contrasta dois fatos que ocorrem na natureza: as nuvens com as árvores. As nuvens são inconstantes, elas vêm e vão, e o agricultor espera que derramem sua água preciosa sobre os campos. As árvores, elas são mais constantes. Se por acaso uma tempestade as derruba, permanecem caídas no mesmo lugar e ali apodrecem. O que Salomão, que nós podemos aplicar para as nossas vidas, principalmente espirituais? O passado da nossa vida, ele pode ser considerado como a árvore. Não pode ser mudado, mas o presente, ele pode ser comparado com as nuvens. Está à nossa disposição e devemos aproveitar todas as oportunidades. E daí, Salomão vai dizer no verso 4: quem observa o vento nunca semeará. Então, esta é uma ligação com a agricultura. O que significa isso? Não podemos ficar de braços cruzados, esperando circunstâncias ideais. O vento nunca é perfeito para o semeador, e as nuvens nunca são perfeitas para o ceifeador. Quem procura sempre encontra uma desculpa e um invólucro de razão preenchido com uma mentira. A vida é uma aventura e com frequência devemos dar o primeiro passo pela fé, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. É o que nós denominamos procrastinação. O que significa esta palavra procrastinar? Significa uma pessoa que adia uma decisão.
especialmente no sentido espiritual. Todas as evidências estão patentes aos seus olhos, aos seus sentimentos, aos seus corações. Deus fala através do Espírito Santo no seu coração, na sua vida, mas aquela pessoa, ela tem uma divisão muito grande na sua vida. Ela pensa para o mundo, ela pensa no mundo, nas suas aventuras, nos seus prazeres, e ela então tenta abafar o Espírito Santo de Deus. Ela fala consigo mesmo no seu íntimo: isso realmente é maravilhoso, mas eu vou adiar, eu vou esperar mais um pouco, ainda não é tempo. Então, quem observa o vento nunca vai colher nenhum fruto, e porque ninguém sabe o caminho do vento. É isso que Salomão vai falar no verso 5. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se forma os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. É o que o Senhor Jesus disse para Nicodemos, em João capítulo 3, verso 8. Nicodemos não entendeu direito o que o Senhor Jesus estava falando sobre o novo nascimento. E o Senhor Jesus esteve explicando para ele, dizendo que o que é carne, o que é espírito é espírito. Importa nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino dos céus. E o Senhor Jesus, Nicodemos não entendeu: como eu, sendo velho, posso voltar ao ventre materno da minha mãe? Tem pessoas que infelizmente não entendem o plano salvífico de Deus, querem entender simplesmente pela parte mental, intelectual, e as cordas do coração, os sentimentos do coração não são tocados pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor disse para Nicodemos: Nicodemos, aqueles que são nascidos do alto são como o vento. O vento sopra para onde quer. Não sabemos o seu caminho, nem da onde vem e nem para onde vai. Assim são os que são nascidos do alto, o caminho do vento. Também Salomão utiliza da expressão do feto, como se formam os ossos no ventre. E Davi disse no Salmo 139, nos seus versos 14 e 15: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Como, prezado ouvinte, podemos saber o momento em que Deus sopra o Espírito no nosso ser quando ainda estamos no ventre da nossa mãe? Como podemos saber, prezado ouvinte, quando estamos próximos a partir deste mundo, quando a morte nos alcança? Qual o momento em que o Espírito sai do nosso corpo? É isso que Salomão está dizendo aqui. E ele vai também dizer um outro ponto que é muito importante. Também não conhece as obras de Deus em sua criação. Deus tem um tempo e um propósito para todas as coisas, como ele pôde dizer em Eclesiastes capítulo 3, tempo de viver, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de estar alegre, tempo de estar triste. Então nós devemos viver pela fé na palavra do Senhor. Portanto, cabe a nós usar cada dia com sabedoria. É o que diz no verso 6 deste capítulo 11 de Eclesiastes. Pela manhã, semeia a tua semente,
à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Essa é a verdadeira sabedoria. O que devemos fazer? Acordar cedo, pela manhã, disse Salomão, e lançar a semente, e trabalhar até chegar à noite. Devemos realizar as tarefas que temos à mão, remindo o tempo. O apóstolo Paulo falava sobre isso, que nós devemos remir o tempo da nossa vida. Não podemos desperdiçar o nosso tempo de uma maneira sem programação. Efésios capítulo 5, Paulo fala sobre isso. No verso 15 ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Esse é o dever que nós devemos ter, crendo que Deus abençoará pelo menos algumas dessas tarefas que cumprimos. Da mesma forma que o comerciante envia mais de um navio, o agricultor também planta mais de uma lavoura. A vida é uma aventura de fé e cada um de nós é como um comerciante, investindo o dia de hoje naquilo que trará dividendos amanhã. Somos como o lavrador, semeando vários tipos de semente em solos diferentes, confiando que Deus dará a colheita. É o que Paulo diz em Gálatas capítulo 6, verso 8 e 9. O que semeia na carne colhe corrupção. O que semeia no espírito colhe vida eterna. Se nós procurássemos, ou se nós nos preocupássemos com a possibilidade de o vento fazer uma árvore cair sobre nós, ou de as nuvens nos encharcarem de chuva, nunca realizaríamos coisa alguma. Então é evidente que não existe uma fórmula para o sucesso. Por isso, nós devemos fazer a obra de Deus, semear, não parar, porque Deus, no seu tempo, dará a colheita. Que Deus te abençoe. Amém.